Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal. Vocês já sabem que é um programa diferenciado e mais gente precisa assistir, não é mesmo? Bom, hoje nós estamos com a professora doutora Luciana Surjus. Tudo bem, Luciana? Tudo prazer, bem, viu? Um prazer, uma alegria estar aqui com você. Ah, bom, uma alegria nossa. E ela é a coordenadora de um grupo de pesquisa e extensão da Unifesp chamado Diversos. E a gente vai saber o que eles fazem, o que é o Diversos. Né, Luciana? O que é o Diversos? Então, o Diversos é um grupo de estudo, pesquisa e extensão com credenciamento no CNPq, né, que é uma grande agência, né, de reunião de grupos de pesquisa e fomento à pesquisa no Brasil. E ele é na Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, e ele tem o diferencial de reunir pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação e membros da comunidade onde se insere a Unifesp, né? Então, o Diverso tem se pautado pelas temáticas de saúde mental, redução de danos e direitos humanos e tem desenvolvido ações de pesquisa e extensão que se propõem teórico-práticas, né? Se propõem como campo de atualização conceitual e teórica a partir dessas temáticas, mas também de incidência prática, né? Promovendo aí transformações nas realidades, né, que envolvem a questão do sofrimento psíquico e do uso problemático de drogas. Uhum. E é uma atuação ampla, né? Saúde mental, redução de drogas e a formação dos... Porque você eu sou terapeuta ocupacional. Terapeuta TO, sim, né? Sim. E o Diversos está ligado a que departamento? Hoje ele é ligado... Nós temos na Unifesp Baixada Santista uma composição interprofissional. Então, nós temos departamentos. O meu departamento é o Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, né? Eu sou doutora em Saúde Coletiva. E a gente tem uma vinculação de vários cursos sob o guarda-chuva de alguns departamentos, né? Então, eu sou professora do curso de Terapia Ocupacional, vinculada ao Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva e também orientadora e docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde. Uhum. Então, tem essa configuração, os grupos e muitos projetos da Unifesp têm esse caráter interprofissional. Então, estão nesse projeto alunos dos diferentes cursos da saúde, que aqui, né, vinculados à Unifesp, então, de terapia ocupacional, psicologia, serviço social, fisioterapia, nutrição, né? Acho que não esqueci. Esqueci de alguns, certamente, mas um pouco esse escopo, né? Mas a gente tem um protagonismo grande de cursos, né, de participantes, né, de graduação, basicamente desses cursos, né, de terapia ocupacional, psicologia e bastante vinculação de alunos de serviço social. Uhum. Porque eu imagino assim, trabalhar com redução de danos, né, que é a redução do uso de drogas, né? Tem que se ter uma formação específica, né? Assim como a saúde mental. Isso é dado nessa parte teórica, né? Que você abordou. Agora, o público para o qual vocês se dedicam é um público com alta vulnerabilidade, não é isso? Como é que funciona? Vocês vão nos lugares? A gente tem... A nossa tentativa é garantir, manter essa coerência da participação e da troca entre pessoas diferentes, né? Então, a gente propõe que o conhecimento ele é construído no encontro entre as pessoas, no encontro entre as diferenças, né? Então, entendendo que todo mundo tem uma produção intelectual, né? Eu tenho uma produção intelectual para além da acadêmica, que é aquilo que eu aprendi na minha vida, é aquilo que eu fui aprendendo pela minha experiência, e também assim as pessoas que estão vivendo em situação de rua, que têm uma história de uso problemático, muitas vezes um uso, uma experiência devastadora, né, com o uso de drogas, as pessoas que estão ali, né, como alunos de pós-graduação, desenvolvendo as suas pesquisas acadêmicas.
Então, esse encontro é o que possibilita que a gente faça também encontrar a produção intelectual dos diferentes envolvidos, né? E trazendo, disponibilizando, né, pela academia o acúmulo que a ciência já produziu em relação a algumas temáticas, mas trazendo uma porosidade para o campo científico, que é do quanto essa produção, até o momento, impacta na transformação da vida das pessoas e o quanto as pessoas da vida real podem transformar a universidade para dentro e os processos formativos dos trabalhadores, né? Então, um exemplo que sempre me mobiliza muito, a gente tem uma redutora de danos, né, que esteve conosco, hoje ela está trabalhando num outro setor, já, né, pôde aí ter a sua carteira assinada, seu trabalho reconhecido, né, em outros setores. E ela, quando chega à universidade para participar de uma formação que tenta manter essa coerência, de ter ali, tanto como equipe quanto cursistas, né, os alunos, os pesquisadores e a comunidade, ela chega e diz assim, olha, assistente social para mim era o nome da pessoa que tirava os filhos da gente. Nossa. Né? Então, uma pessoa que viveu a violência de ter os seus filhos em condição de rua, ter os seus filhos retirados pela justiça como uma medida de proteção às crianças, mas que sentiu essa violência e que culminava num uso muito mais intenso de drogas e numa permanência da rua e em gravidez sequentes, umas das outras, tentando viver a maternidade. Então, ela teve 10 filhos retirados. Nossa. E uma busca constante por resgatar esses filhos e por viver a maternidade. E ela para de usar crack no exato momento onde ela é acolhida pela equipe de consultório na rua da cidade. Ela tem um processo ali de reabilitação e de suporte para essa maternidade e ela está sem usar crack desde então, o filho, se não me engano, 7, 8 anos nesse momento, né? E quando ela vai para a universidade e ela descobre que essa universidade formava profissionais para atender em saúde, ela nos dizia isso. Assistente social, para mim, era o nome de quem tirava os filhos da gente, né? E, então, poder ajudar na formação de outros profissionais, né, que vão conseguir ouvir essa história e entender que essas situações são muito mais complexas do que parece, é um processo muito mais incisivo, né, de que a gente forme pessoas que deem conta, né, de fato, construir soluções junto com as pessoas e não apesar delas. Apesar delas. É muito mais efetivo, né, Luciana? Porque você falando, eu pensando que parte da nossa cidade, né, da nossa sociedade, joga a culpa, criminaliza ainda quem está nessa situação extremamente vulnerável, seja em situação de rua, seja morando em cortiço. O sofrimento mental que essas pessoas têm ao longo dos anos, essas violências que elas sofrem, que de fato sofrem, alteram toda a sua realidade, assim, a perspectiva que elas têm de sair daquela condição. E parte da sociedade ainda põe a culpa nelas, dizendo que elas estão ali porque não quiseram trabalhar, porque elas querem estar ali. Então, é uma falta de empatia, de se colocar, de conhecer a realidade, né? Então, eu acho que isso que você fala, a integração entre alunos, docentes e pessoas da comunidade que sofreram e sofrem essas condições, torna todo mundo mais humano, né? Sim. E algumas experiências são muito marcantes, né? Quando a gente teve também essas primeiras oportunidades, né? Alguns profissionais não se sentiam confortáveis nesse espaço, né? Dizer, nossa, mas eu vou estar num espaço que eu estou me formando, então eu estou dizendo que eu preciso de conhecimento, que talvez eu não tenha conhecimento suficiente nessa área, e do meu lado tem alguém que eu vou atender no serviço, como é que isso vai se dar, né? E a gente entende que essa é a maior riqueza do processo formativo, né? Que é quando, de fato, a gente aprende a trabalhar junto. Né? Então, eu estou num lugar que eu não tenho que ficar dando respostas ao outro, que vai buscar essas respostas e que muitas vezes eu não tenho para dar, e aí me frustro, e às vezes eu endureço com as pessoas, exigindo delas aquilo que elas não têm para dar, né? E deixo de olhar para as minhas fragilidades e para as fragilidades das ofertas do serviço, né? Então, por vezes, a gente vai
ter uma certa expectativa de que as pessoas se enquadrem à realidade, mas sem a sensibilidade de que a realidade de oportunidades ela é muito distinta. Ela é muito distinta. As pessoas têm histórias completamente diferentes, né? Todo mundo tem os seus segredos, os seus sagrados, né? E tem tentado fazer da vida o melhor que pode, né? Então, quando a gente vai por um caminho, né, num encontro, que a gente reconhece que a pessoa está fazendo o melhor que lhe é possível, né, e a gente também se propõe a estar ao lado, né, também oferecendo aquilo melhor que me é possível, a gente desarma essa equação, né, de que eu detenho um conhecimento e o outro precisa se submeter a esse conhecimento que diz o que é melhor para a vida dele. Né? E que não corresponde à realidade. Né? Então, a gente tem visto que uma série de questões a gente ainda não encontrou solução na sociedade e que se a gente não fizer esse esforço de encontro, né, a gente não vai conseguir produzir respostas, né, que sejam benéficas para todo mundo. Porque as pessoas, os nossos direitos, eles não estão em disputa. Né? Os meus direitos de ter a minha casa, a minha família, de viver, né, como eu quero viver, de poder ter as minhas escolhas, eles não vão ser colocados em questão, né, quando eu olho também para outras pessoas que tiveram outras oportunidades, né, na maioria das vezes oportunidades bastante desiguais, né, das pessoas que a gente atende e das pessoas que estão sendo atendidas, né, estão ali prestando atendimento. Com certeza. Então a gente precisa desarmar um pouco essa equação. E diminuir um pouco a distância que nos separa, que às vezes é uma distância tanto de experiência, de cultura e até de linguagem, da gente não conseguir se entender. De se entender. A gente estava conversando antes, você tocou num assunto sobre a profundeza não, a individualidade, né? A característica marcante da nossa sociedade de estar cada vez mais individualizada, né? Sim. As pessoas. Então, esse olhar de encontro é muito mais difícil, não é? Se a gente se lembrar, né, de poucos anos atrás, né, de um convívio comunitário mais intenso, né, de uma solidariedade, né, na vizinhança, de todo mundo conhecer o filho de todo mundo, das pessoas poderem se apoiar, se ajudarem, né, isso vem sendo muito desestimulado, né? Então, assim, um excesso, né, de recursos tecnológicos, um excesso de competitividade, né, e um desestímulo, né, à convivência comunitária. E isso tem impactos, né, na nossa vida social. Né? Então, a gente tem tido uma tendência, né, de se fechar no nosso mundo. Né? E nesse fechamento, eu excluo os outros que são diferentes, né? Que estão numa outra posição, numa outra condição. Isso não melhora a vida de ninguém, nem a nossa vida, né? Uma vida de isolamento, de solidão e de defesa o tempo todo daquilo que eu tenho, que o outro não pode pegar. Né? E nem as pessoas que estão vivendo uma condição, né, de extrema desigualdade, de extrema vulnerabilidade, e desenvolvendo também conhecimentos da sobrevivência frente a esses desafios. Né? Então, nesse sentido, são esses conhecimentos que nos interessam muito. Né? Então, a força que as pessoas têm de sobrevivência, aquilo que elas aprenderam, né, diante de violência e de negligência, né, precisam ser entendidas como uma produção que deve ser incorporada nas ofertas de cuidado e que deve ser incorporadas numa mudança societária, né, de entendimento do que a vida tem produzido, né, do quanto essa sociedade, da forma que está organizada, tem produzido desigualdade, solidão, esvaziamento, individualidade e não tem trazido felicidade para ninguém. Agora, você falou sobre a redução de danos, porque vocês trabalham com redução de danos, né? Ela vai... é um conceito, né? Um trabalho que vai na contramão do que, inclusive, é aprovado agora, né? No Congresso, está no Senado, agora voltou para a Câmara novamente, que é a criminalização de qualquer quantidade de uso de drogas, porque a redução de danos significa reduzir, né? E não necessariamente
Qual é o conceito da redução de danos? Tem até uma política nacional, né? Sim, Redução de danos. Eneida, a redução de danos é um conceito polifônico, assim, é um conceito amplo, e a gente vê variações dessa concepção até nos diferentes países, né? Então, ela nasce, né, como um pleito dos próprios usuários de drogas, né, de dizer que são pessoas cidadãs e que precisam ter garantido os seus direitos de cuidado em saúde, apesar de serem usuários de drogas, né? Então, ela vai se ampliando, né, como uma maneira de compreender a problemática de drogas para além mesmo do seu consumo, né? Então, a gente tem uma tendência, né, também nas legislações, a partir da década de 20, muito mais endurecidas década de 70, década de 60 e 70, de um movimento político de guerra às drogas, né? Como se fosse possível alcançar uma sociedade livre de drogas. Hoje, muito tempo depois, né, já há um caminho internacional de consenso que esse movimento de guerra às drogas e de busca por uma sociedade sem drogas, que nunca existiu na humanidade, né, acabou tendo como efeitos colaterais efeitos muito mais danosos do que o consumo das drogas, né, que é uma explosão do sistema carcerário, né, e que desembocou no fortalecimento do crime organizado, a estigmatização das pessoas que usam drogas. Então, muitas pessoas com uso problemático de drogas que não vão buscar ajuda na saúde porque se sentem estigmatizados. Essa formação contaminada, né, por essa estigmatização expulsa as pessoas dos espaços de cuidado, porque exigem delas, muitas vezes, o que elas não querem ou o que elas não têm condições de assumir, né? Então, a redução de danos ela é uma concepção, né, e é também um conjunto de ferramentas, né, que você vai trabalhar numa equação que envolve pessoa que tem os seus recursos, a sua história, a sua cultura, as suas crenças, que está inserida em determinado contexto, que vai favorecer ou dificultar que essas experiências sejam experiências problemáticas, né? E que estabelece nesse contexto a relação com alguma substância, né? Então, as pessoas, a partir da sua diversidade, escolhem substâncias diferentes, que para algumas delas, em determinados contextos, vão ser absolutamente compatíveis com as condições que vivem, né? Então, a gente tem hoje, né, pensando uma epidemiologia do uso de drogas, 10% das pessoas que consomem drogas desenvolvem problemas relacionados ao consumo, né? E a gente tem muito mais pessoas que fazem uso de drogas sem problemas relacionados a esse consumo, né? Então, a gente tem drogas que são lícitas e são absolutamente estimuladas no seu consumo. Uhum. Então, o álcool, por exemplo, com consequências absolutamente danosas socialmente, né? Um consumo bastante crescente de medicamentos, né? De ansiolíticos, antidepressivos, e agora, mais recentemente, né? Uma regulamentação mais dura do Zolpidem, que a gente está vivendo uma epidemia de uso de Zolpidem. Né? Então, as pessoas não precisam de drogas para dormir, drogas para acordar, droga para emagrecer, drogas para se relacionar sexualmente. E, por outro lado, uma perspectiva que ignora todas essas questões e escolhe algumas drogas para criminalizar e, a partir dessas drogas, uma certa postura de criminalização também dos seus usuários. Né? Então, essa é uma política que ela já está implementada. Uma política de criminalização, só que de criminalização de pessoas pobres, negras, moradoras de periferias, migrantes, né? Então, é uma política que se estabeleceu mundialmente, né? E que o planeta vem tentando reconsiderar. Né? Então, vem tentando regulamentações que sejam não proibitivas, que tragam a responsabilidade no Estado de regular as relações das pessoas com as substâncias, né? E que podem, por exemplo, levar a resultados muito mais promissores, como a política de regulamentação do cigarro, por exemplo, no nosso país. Né? Então, você ter uma restrição de onde você pode consumir, você ter as informações científicas de que essa substância, o consumo dessa substância pode levar a uma série de problemas de saúde, você tem políticas de taxação, né, e destinação dessas taxas para espaços de tratamento, para espaços de formação.
né? Mas a política de criminalização e de proibição absoluta retira do Estado essa possibilidade de regular as relações e dá de presente para o crime organizado, né, um mundo sem fim de pessoas que vão ser, então, levadas ao sistema penitenciário e que não vão conseguir depois se recolocar em um outro lugar que não for dentro de lógicas criminais. Criminais. É uma lógica punitiva, né? É punitiva. Sim. E retira do Estado a responsabilidade de acolher, de tratar, de fomentar a política pública para resolver o problema. Porque punindo, e falo proibindo e punindo, não, tá, não pode. Pá. Então, Sim, assim, o diálogo acaba. Acaba. Se é proibido, você diminui a sua responsabilidade. Você não tem responsabilidade, né? De oferecer tratamento, oferecer conhecimento, oferecer acolhimento, oferecer. E aí você joga a pessoa para o mundo do crime e ela vai continuar sendo usuária ou vai para crime organizado. Eu lembro bastante, naquela década de 20, da lei seca, né, que tinham as máfias. Sim. Foram criadas a partir da lei seca. Exatamente, a partir da lei seca, essa proibição dessa maneira jogou aí a criação dessas máfias para fazer o contrabando. Essa uma essa lógica. é a experiência mais emblemática, né? Uhum. Você tentar regular a relação das pessoas com as suas drogas de escolha pela proibição, né? Uhum. E isso precisou ser revertido, né? Isso em 10 anos, se não me engano, precisou ser revertido porque deu tal poder ao crime organizado que se assustou com a dimensão, né? E é muito curioso que a gente não olhe para essa experiência como uma experiência que pudesse inspirar outras experiências, né? E a gente insiste com a criminalização de outras substâncias e muitas vezes porque também por conta, né, na desigualdade, na desproporção da aplicação das leis, muitas pessoas não vivem essa criminalização pelos seus privilégios de serem quem são, da cor que são e morarem onde moram, né? Então, isso nos ajuda a entender, né, tanto a grande monta econômica e financeira que corre pelo mercado paralelo, né, de drogas e que se articula, né, aos processos de exploração e de devastação do meio ambiente, se articula a questão do tráfico de armas, né? Tem toda uma articulação, né, de fortalecimento do crime organizado que movimenta muitos recursos, né? Então a gente entende qual é a força que move, né? Não é uma criminalização que vai culminar, né, e que vai incidir sobre todas as pessoas, Sim. né? E também vai manter em paralelo, né, uma circulação de recursos econômicos, né, de uma dimensão assustadora que a gente não consegue nem precisamente determinar. E pode até ser que quem criminalize é o beneficiário dessa monta de recursos que está sendo, né, desviado aí paralelamente, com certeza. Sim, os colarinhos brancos que não vão ser presos, não vão ser pegos, não vão ser... Então, E que vão manter o discurso, né, da proteção à família, da proteção do cidadão de bem, né, sendo que é beneficiado diretamente pelos volumosos recursos financeiros, né, de financiamento, inclusive, né, das campanhas. E Luciana, vocês na universidade fazem esse trabalho, né? Tem esse grupo de extensão, pesquisa, essa troca. Mas é um serviço da universidade também, né? Estar no meio da comunidade, oferecer serviço, né, à comunidade. Mas que políticas públicas que deveriam vir do Estado, no caso aqui do município, que pudesse ajudar, porque aí vocês estão fazendo pela universidade, né? Pela prefeitura, que políticas públicas poderiam ser implementadas? Nida, a gente costuma afirmar sempre lá nas nossas ações, né? Então, a gente faz os processos formativos teórico-prático, vai a campo, né? Fazer
ações territoriais, né, de mobilização. As ações de redução de danos são sempre ações de engajamento na defesa da vida, né? Então, o engajamento nas propostas de cuidado, propostas sempre de baixa exigência, né, das pessoas poderem participar do jeito que elas são, sem terem que se transformar em outras pessoas, sem terem que assumir compromissos que elas não dão conta de assumir. E a gente sempre reforça que a gente não é um serviço público que concorre com outros serviços públicos, né? Mas que a gente é um projeto, né? A gente é um grupo que oferta alguns projetos, e com a intenção de fortalecer políticas públicas. Tanto os serviços já existentes, então muitos serviços são parceiros e agregam muito valor, porque a gente consegue acessar territórios que às vezes o poder público não consegue acessar pela criminalização dos usuários, né? E pela descrença dessa população no valor que tem o Estado, né? Porque são populações invisíveis para proteger, mas elas são bastante visíveis para punir. Né? Então, é muito difícil, inclusive, a gente convencer as pessoas de que é importante a presença do Estado nos territórios. Né? Porque o Estado, quando está presente para punir. Para punir, né? Para bater. Para bater, para violar, né? Ou muito ausente para um certo direito que nunca chegou para as pessoas. Né? Sim. Então, a gente tenta sempre reforçar, né, que a nossa lógica é abrir possibilidade de protagonismo, de participação das pessoas para construir com elas quais são as soluções para os problemas que elas vivenciam e fortalecer a ideia de que os serviços públicos, que a rede pública precisa funcionar para responder a essas necessidades que são identificadas. Né? O que a gente percebe que é bastante limitador é que a gente tem um desinvestimento dos serviços públicos bastante preocupante, os serviços estão bastante precarizados, então, serviços de saúde mental. Santos é um município que poderia ter 3 CAPs de referência para problemas com drogas, com funcionamento 24 horas, tem um em funcionamento em horário comercial de segunda a sexta. Então, os momentos mais difíceis da vida, que são o fim de semana e à noite, você não tem nenhuma assistência, né? Os serviços estão muito precarizados, né? E outros serviços que a gente já tem um acúmulo na produção acadêmica, apontando como serviços que respondem melhor a essas necessidades. Né? Então, por exemplo, espaços residenciais, né? De baixa exigência, né? Para que você possa identificar pessoas que estão em uso problemático de drogas, em condições, em situação de rua, né, não terem que passar por um certo escalonamento da oferta socioassistencial, né, de ter que, então, ir para um abrigo onde estão, 500 pessoas, depois, quando ele se organizar, pode ser que ele ganhe uma vaga num abrigo um pouquinho menor, mais organizado, para depois, então, ele morar num lugar que ele tem alguma privacidade, né? E as evidências vão dizendo o contrário, né? Que as pessoas precisam de espaços mais privativos, os espaços é que vão ajudar as pessoas a se organizarem, as necessidades são muito distintas, você tem que ter uma variedade de ofertas. Né? E uma das coisas que a gente tem insistido bastante com o projeto de redução de danos é que os serviços possam considerar o protagonismo das pessoas que vivenciam as questões, né, problemáticas com drogas, incluindo essas pessoas na própria equipe. Né? Então, a gente já tem uma tradição no campo da redução de danos, de você ter pares, né, que são usuários de drogas ou ex-usuários de drogas que fazem parte da equipe e que entram nesses territórios fazendo, então, um diálogo, né, para levar cuidado em saúde, para levar prevenção, para levar engajamento à vida para as pessoas que estão em condições, né, de maior vulnerabilidade e que não vão conseguir chegar nos serviços. Né? Então, alguns lugares no Brasil já tem o cargo público, né, de agente redutor de danos. A gente tem um projeto de lei aqui na nossa cidade que está numa gaveta aí, que a gente queria muito que ele saísse vai sair. dessa gaveta. Né? E a gente tem formado muitos e muitos que estavam em situação de rua ou que ainda estão, né, que são hoje redutores de danos, à disposição do município para tarefas como essa, né, de composição das equipes, né, e para serem aí facilitadores do acesso e do engajamento nas oportunidades de tratamento, né, e de reabilitação psicossocial. Isso são casos de sucesso, né? São. E a gente vai acumulando alguns aí pelo... o que a gente percebe, Eneida, é uma
posição muito grande das pessoas que estão nessa condição, né, de invalidação, né? As pessoas querem se cuidar, elas querem viver melhor, elas não querem estar na rua, né? Mas as ofertas são muito díspares, são muito distantes daquilo que elas têm de desejo, né? E de condição de assumir, de compromisso. Então, muitas pessoas, a partir da participação no grupo, da entrada da universidade, da mediação do acesso a alguns serviços de saúde ou socioassistenciais, né? Retomam o estudo, estão agora usando óculos para poder ler, porque estão na universidade, estão concluindo o seu EJA, seu ENSEJA. Temos algumas pessoas que entraram para a universidade agora como estudantes, né? E que não por isso se tornaram outras pessoas. São as mesmas pessoas, com as suas dores, suas dificuldades, mas caminhando e com um horizonte de futuro muito mais potente. Recobrar a autoestima, né? É importante, porque quando você vê, eles veem uma mão estendida, uma oportunidade. E aí, quanto mais cedo você faz isso para a pessoa que está na rua, melhor, porque menos prejuízo, né, ela já vai ter adquirido durante essa permanência dela na rua. Sim, né? Porque você também precisa... do mesmo modo, né, que há algum tempo atrás a gente ainda, né, com a permanência ainda, né, de estruturas manicomiais, estruturas asilares, né, as pessoas vão desenvolvendo estratégias de sobrevivência nas instituições e que são muito difíceis delas serem desmontadas, porque viram recursos de sobrevivência das pessoas. Sim. Também é assim para as pessoas em muito tempo de rua, né? As pessoas vão elaborando as suas estratégias de sobrevivência, né? E que não podem ser desmontadas da noite para o dia, né? E, por vezes, os serviços que são ofertados exigem que as pessoas desmontem as suas estratégias de sobrevivência para estar nos serviços, né? E isso causa uma incompatibilidade, né? Então, se a gente entender que também a droga tem sido utilizada por muitas pessoas como um recurso para a sobrevivência, para lidar com as suas dores, para lidar com as suas frustrações, para lidar com as suas negligências, com a sua falta de direitos, a gente vai por um caminho que a gente vai aportar outros recursos e a droga vai diminuir o seu valor e a sua importância na vida das pessoas. Isso. E não retirar delas, às vezes, a única coisa que as está mantendo viva naquele momento. Isso. Eu até estava conversando com você, né? Dessa figura da caixinha, né? A sociedade ser uma caixinha bem estreita, inclusive, em que quem não se adequa ao padrão dela está fora, descriminalizado, criminalizado e pronto. E se exige, é o que você está falando do serviço, se exige que as pessoas mudem de comportamento, mudem o que elas são, para se adequar e chegar a esse serviço, se adequar à sociedade. Ao contrário, né? A sociedade ela tem que se abrir para acolher essa diversidade de pessoas e poder oferecer para elas uma condição de resgate, uma condição de autoestima, uma condição... Porque aí estamos falando não só das pessoas com uso de drogas, nem em situação de rua, mas de diversos, né? Questão de raça, de gênero, de classe social, se é autista, se é... Né? Todo mundo é descriminalizado, discriminado, e as oportunidades não chegam, né? Então, eu acho que essa concepção punitiva de criminalidade tem que mudar, né? Tem que mudar. Nós já temos evidências de que ela não produz uma sociedade melhor para ninguém, né? Então, proibir e criminalizar não diminuiu demanda por droga, produção de droga, comércio de drogas, violência, crime, muito pelo contrário. Então, a gente aumentou produção, consumo, violência, encarceramento. Então, nós temos evidências de que esse caminho já não funcionou, né? Então, o mundo inteiro tem questionado, né, e tentado reverter para regulamentações que possam ser baseadas na saúde pública, ser baseadas na garantia de direitos, né, e assim transformar socialmente, né, as condições em que a gente vive. Mas, infelizmente, a gente tem um endurecimento no Brasil e esse esvaziamento de senso comunitário, né, que nos leva a nos defender do outro, né, como se o outro, se a existência do outro atacasse a minha condição de existência, né?
E muito pelo contrário, quando a gente esvazia a nossa riqueza da diversidade, né, a nossa possibilidade de convivência fraterna e comunitária, nós perdemos todos. Né? Desumaniza, né? Porque a riqueza é a riqueza do ser humano, né? Sim. Do universo, é essa diversidade. E aí isso se expande, eu acho que para todas as categorias aqui, né? Todas as categorias. Mas falando de investimentos, voltando aos investimentos, às políticas públicas, a gente percebe que no orçamento, né, municipal, pouco valor é dado à área do serviço social, né, essa área social. Então, é preciso de investimento, veja. O trabalho que vocês desenvolvem, é necessário que vocês corram aí por fora, né? Senão não vai ter. O governo municipal poderia ajudar com políticas públicas, com investimento em saúde. Bom, não o faz também. Ele aumenta o número de abrigos, como se isso fosse resolver. Abrigo, você pode até dormir, no dia seguinte você está na rua de novo. As pessoas não entendem isso. Tem alguns dados, Eneida, que são muito duros, porque eles vão demonstrar algumas escolhas de governos, né? Então, a gente tem visto muito que não é uma questão de escassez de recurso, mas é uma questão de opção política no empenho dos recursos, né? Na destinação dos recursos. Então, pensar num grande investimento para um lugar, né, turístico, né, como Santos, a nossa Baixada Santista, né, não precisa disputar, né, como se fosse ter que escolher entre um lugar ou outro, com recursos socioassistenciais e recursos de saúde, né? Há uma possibilidade de desenvolvimento de políticas intersetoriais que você fortalece ambas políticas, né? Então, quando a gente tem uma realidade que nos últimos anos, na última década, um aumento de 70% de pessoas em situação de rua, né, que havia há 10 anos atrás, e quando você vai olhar para as vagas de acolhimento institucional dos abrigos, uma redução da ocupação das vagas em 40%, né? Então, a gente entende que são mecanismos que estão gerando muito mais situações que colocam as pessoas em condição de rua e que essas vagas ofertadas não correspondem às necessidades que as pessoas têm. Portanto, elas não vão ocupar essas vagas. Então, se você tiver uma política de constrangimento das pessoas para fazer elas todas irem para o abrigo, não tem vaga suficiente para todo mundo. Tem um déficit imenso entre a quantidade de pessoas em situação de rua e as vagas de abrigo. Por outro lado, você tem sobra de vagas, né? E, às vezes, isso é lido como quase como uma postura, né, como uma culpabilização da própria população. As vagas existem, as pessoas não querem estar lá, né? Essa é uma simplificação da complexidade do problema, né? Porque se você, de fato, quer que as pessoas se adequem a uma sociedade que as exclui, é o que os nossos parceiros nos dizem em campo todos os dias. Só assim, professora, eu fui excluído 15 vezes. Por que é que eu vou tentar de novo? Eu não vou tentar de novo. Então, é um sistema de regramento onde as pessoas não cabem, é um sistema de altas exigências onde as pessoas não cabem e onde as portas de saída não existem. Né? Então, as pessoas ficaram 20, 30 anos na rua, 8 anos na rua. Ele tem que ir 1 ano e meio, está pronto para sair do abrigo, já está engajado. Assim, a pessoa é quase uma vida inteira tentando sobreviver, né? E precisa de oportunidades concretas de colocação. Né? Então, redescobrir quem é a partir de novas oportunidades, né? Ter suporte independente de se tem conseguido se manter dentro dos combinados ou não. Os combinados precisam ser refeitos, né? Porque as necessidades vão se modificando, né? Com a possibilidade de novas oportunidades. Né? Então, não é uma situação simples, mas a gente já tem algum acúmulo de experiências que são exitosas nesse sentido, e todas elas são garantidoras de direitos, né? São garantidoras de espaços de privacidade, são de cuidado
em liberdade, de cuidado emancipatório, né, com o protagonismo das pessoas, né? Então, a gente já tem algumas respostas, temos muitas pessoas disponíveis, né? Então, se a gente pensar o número de pessoas que vêm para Santos trabalhar lá para carregar as cadeiras de praia, né? Quantas pessoas poderiam estar engajadas em projetos culturais, em projetos de turismo da cidade? Quantas pessoas poderiam estar compondo as equipes de cuidado em saúde socioassistenciais, mediando o acesso a populações em situação de maior vulnerabilidade, em uso mais problemático de drogas, nos espaços mais duros, né, da nossa cidade? Então, são recursos humanos e culturais e afetivos que estão disponíveis e subutilizados, né, e que poderiam compor um orçamento que é absolutamente possível para um município, para uma região rica como a nossa. É vontade política, né? É vontade política. Tem uma questão que eu acho que já, pelo mundo afora, né? Começou nos Estados Unidos, Housing First, que é a moradia primeiro, né? Antes a gente pensava, bom, vamos dar o trabalho e aí a partir do trabalho vai galgando situações em que ele vai sair da rua. Já se verificou isso ineficaz, que a moradia, esse espaço de privacidade, né, com uma rede de apoio, aí tem que funcionar também, né? Porque só da moradia também não funciona, se não funcionar o resto. Com uma rede de apoio, isso sim vai efetivo para a recuperação dele inclusive arranjar emprego e tudo mais, né? Tocar a vida do jeito que ele ou ela quiserem, né? Da melhor maneira, né? Mas Sem infelizmente foi barrado aí esse a gente tem aqui. Isso, né? Já temos muitas evidências, né, de que é um modelo que funciona, de que é um modelo que mantém as pessoas por muito mais tempo longe da vida na rua, que reduz o consumo de substâncias de maneira problemática, né, que engaja as pessoas, né, no cuidado de si, no cuidado comunitário. Mas precisa ser uma escolha política, né? Porque, de novo, se a gente tem um tensionamento onde o direito de alguns vai colocar em risco o direito de outros, né? A gente, por exemplo, falar do déficit habitacional, né? Então agora vai dar casa para as pessoas que são vagabundas, usuários de drogas, que não querem... Então, é uma tendência que esvazia o debate, que simplifica, né, o problema e que não reconhece que um fortalecimento comunitário vai ressoar para todo mundo, né? Então, se a gente pensa, espaços de convivência para pessoas que têm problemas com drogas, que é um espaço que a gente tenta manter semanalmente, né, na Unifesp. Tínhamos uma experiência exitosa na Vila Criativa, tivemos que sair de lá por problemas estruturais, mas pretendemos voltar, né? Então, é um espaço onde as pessoas podem estar e elas estando, elas vão estar usando o banheiro onde tem banheiro, elas vão acessar banho onde tem banho, elas vão acessar convívio, café, troca de ideias, escuta, entrada em serviços, e elas não vão estar lá sujando a porta do comércio onde a pessoa está ali sendo prejudicada. Então, não é uma disputa de recursos, né? É absolutamente convergente, né? Se a gente pensar que é importante que essas pessoas tenham espaços de cuidado, de investimento no seu tratamento, de oportunidades de saída da rua, porque essa saída com dignidade, ela melhora para todo mundo. Claro. Não vai estar na sua porta usando lá como banheiro, porque ela vai ter um banheiro para acessar, né? Não vai estar ali dormindo, porque ela tem um lugar para dormir que não é expulsivo, que não é super exigente, né? Então, essa disputa, muitas vezes, ela é utilizada para determinadas escolhas políticas e elas não se sustentam cientificamente, né? Então, uma questão, por exemplo, da retirada dos bebês, né, das mulheres em situação de rua, né? Que é isso também, assim, não é abandonar a mulher com o seu bebê, né? E nem, por outro lado, retirar o bebê como se ela fosse um armário, que eu vou lá e retiro alguma coisa de dentro e que aquilo não vai gerar uma série de danos emocionais, né? Um trauma, né, que ela vai arrastar, né, pela vida e que vai intensificar o consumo de drogas, intensificar a vida na rua, né? Quando a gente olha para quanto custa uma vaga de acolhimento institucional de uma criança, em torno de R$ 2.500, né? Quanto custa dar suporte para essa mãe com o seu filho? Talvez não custasse tanto, né? Mas a gente faz uma escolha política
de investir R$ 2.500 mensais para o acolhimento institucional dessa criança e essa mãe é abandonada. E segue essa criança com o trauma de não ter tido a sua mãe, essa mãe com o trauma de ter retirado o seu filho e que a gente, em algum momento, como sociedade, vai responder a isso, né? Então, quando essas mulheres descobrem isso, né, que os seus filhos institucionalizados custam ao Estado muito mais do que elas recebem de suporte para a sua sobrevivência, né, é avassalador. Porque esse recurso poderia, em muito menor quantidade, apoiar famílias para a sustentação dos seus laços, né, e para vidas dignas, né, e muito mais promissoras. Bom, a gente espera que isso mude. Né? Vamos batalhar para isso, né, Luciana? Que isso mude. Me diga uma coisa, tem mais alguma coisa que você quer como recado, algo que ficou, alguma consideração que não foi abordada? Com certeza, né? Com tanta experiência, mas que você gostaria de abordar? Eu acho que foram abordados pontos que são bastante fundamentais e que encontram pouco espaço para discussão. Então, eu queria desde já agradecer muito essa oportunidade, né? E convocar mesmo a sociedade para uma sensibilidade, né, de resgate do valor da vida, de resgate do valor da solidariedade, do convívio comunitário, né? E que a gente possa inverter, né, e aprender com o acúmulo que a gente tem, né, de que a aproximação das pessoas, né, o resgate de convívio social, né, o resgate comunitário, ele é muito mais efetivo, né, do que a exclusão das pessoas, o encarceramento das pessoas, o afastamento das pessoas, né, de oportunidades de viver melhor do que vivem, né? E convidar todos, a gente está num grande engajamento, né, dia 26 de junho é um dia que existe uma ação global chamada Acolha, Não Puna. É uma ação que acontece em todo o planeta, enfrentando essa política de guerra às drogas, né? Então, para dizer que nós não queremos droga, nós queremos acolhimento, né? E acolhimento das pessoas, e convidar para a mobilização que a gente está fazendo, de ter uma grande movimentação na cidade, para que a cidade se sensibilize, né? E escolha acolher e não punir. Então, a gente tem se reunido na Unifesp, às quartas-feiras, 10 horas da manhã, para engajar aí diferentes coletivos, instituições que queiram fazer com a gente uma grande manifestação no dia 26 de junho para acolher e não punir. Que horas vai ser? Dia 26? Dia 26 a gente ainda vai definir. Vai definir. Ainda vai definir. Mas as reuniões têm acontecido quartas às 10 horas na Unifesp da Silva Jardim. Tá ótimo, estarei lá. Muito bem-vinda. A pastoral estará lá. Muito bem-vinda. Olha, Luciana, muito importante o trabalho que vocês desenvolvem, né? É uma outra visão, traz vida, traz autoestima, traz acolhimento e traz sucesso, porque, gente, eu posso dizer isso também, porque trabalho, não na universidade, mas com uma outra, na pastoral, vocês já sabem disso, que o acolhimento é a melhor ferramenta, né? De longe. De longe. O respeito é a melhor ferramenta para você resgatar as pessoas, tá certo? Então, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Deixo um abraço forte aí para todos que nos ouvem. Tá, obrigada. Tchau, gente. Até quinta.